Hoje é absolutamente comum a gente escutar, junto do discurso conservador, de suposta defesa dos valores, das tradições, do que foi herdado, contra qualquer possibilidade de transformação da sociedade, sobretudo revolucionária, a defesa do liberalismo, contra a intervenção estatal, da interferência do Estado na vida das pessoas, e etc, etc. Então hoje há uma associação muito nítida entre liberalismo e conservadorismo. E como nós vamos ver nesse vídeo de hoje, nem sempre foi assim. O conservadorismo surge e foi, por séculos, totalmente averso ao livre mercado, ao liberalismo e defensor a ferro e fogo da intervenção estatal. A serviço de si próprio, evidentemente, mas a favor da intervenção estatal. Então nós vamos discutir hoje como o conservadorismo se transformou em liberal, até certo ponto. Já é o terceiro vídeo aqui da série sobre conservadorismo no canal, orientação marxista. No primeiro foi tratado da relação com a Revolução Francesa, a estratégia de pinça aí dos conservadores que pinçam os episódios históricos que lhe interessam para pintar um cenário a respeito da história que supostamente atesta aquilo que eles defendem. O segundo vídeo foi sobre quando os conservadores se transformaram em nacionalistas e patriotas, o conservadorismo que a sua origem era profundamente antipatriota e antinacionalista, e agora se transformaram nos verdadeiros paladinos da nação, seja lá o que isso quer dizer. Agora é o tema do liberalismo. Mas eu queria começar respondendo a alguns comentários que surgiram nesses vídeos anteriores, que são bastante interessantes para a gente discutir esse vídeo agora, tá? Antes, não se esqueça de se inscrever no canal, quem não é inscrito, dá o like aí no vídeo para ajudar na divulgação, porque a discussão desses temas agora é fundamental no Brasil, quando concepções conservadoras são difundidas em todos os ventos, em todos os momentos, em todos os meios de comunicação imaginável, e povoam a cabeça das pessoas em torno de um monte de discussões, inclusive dessa que nós vamos discutir hoje: conservadorismo e liberalismo. E antes eu queria responder a seguinte pergunta que foi colocada por algumas pessoas aqui nos comentários. Pergunta bastante interessante, que é o seguinte: mas Gustavo, qual o problema do que o conservadorismo era na sua origem antinacionalista e depois se transformou nacionalista? E certamente essas mesmas pessoas poderiam dizer em relação a esse vídeo: qual o problema de que eles eram a favor da intervenção estatal e se transformaram em liberais? Qual o problema em se mudar, em alterar suas concepções, quer seja porque a gente avalia que a realidade mudou e nossas teorias, concepções, hipóteses têm que se adequar a essas mudanças, ou porque a gente percebe que a elaboração que a gente já tinha, a concepção, a teoria, está errada, né? Resposta: nenhum. O que a gente tem que fazer quando a gente percebe que a realidade mudou é adequar de fato aquilo que a gente defende a essa mudança da realidade, seja ela qual for. E sempre que a gente percebe que a gente está defendendo algo que se mostra inconsistente, nada mais razoável do que mudar. O problema aqui é outro. É que o conservadorismo refuta a si mesmo, por dois aspectos que eu queria ressaltar. O primeiro deles é que não se trata de certos ajustes na concepção conservadora com relação a esse ou aquele aspecto. Se trata de o que eles defendiam no passado é exatamente o oposto do que eles defendem hoje. Mas o principal não é isso. O principal é que, para o conservadorismo, o que fundamenta a sociedade, o que garante a existência da sociedade da forma mais saudável possível, da melhor forma possível, é exatamente as tradições, o passado, a manutenção, a conservação do que foi historicamente construído. Claro que os conservadores admitem que possam ocorrer mudanças, mas essas mudanças se dão sempre sobre a base desses tijolos que foram solidamente construídos aí ao longo do tempo, né? Faz muito sentido quando a gente fala em abstrato, mas se a gente for concretizar, né? Então, a sociedade liberal do Brasil foi solidamente construída sobre aí os tijolinhos da escravidão. Mas, enfim, deixamos isso para outro momento. Então, evidentemente, quando os conservadores dão giros de 180 graus e passam a defender no conjunto, nos pilares principais, exatamente o oposto do que eles defendiam antes, então isso demonstra de forma cabal que essa concepção ela é falsa do começo ao fim, ela é enganosa, ela é ilusória do começo ao fim.
Porque fosse de fato a sociedade fundada na tradição, na permanência e na conservação, ela não teria se alterado a tal ponto de que o que os conservadores defendiam antes não faz nem mais sentido. Aquilo que eles querem conservar antes já deixou de existir, agora eles querem conservar outra coisa. Aquilo que antes eles queriam manter já não existe mais nem vestígios, e agora eles querem manter outra coisa. Então, o próprio conservadorismo refuta a si mesmo. Ele demonstra que a sociedade não se baseia, não se fundamenta em pequenas transformações sobre uma base que foi no fundamental mantida e conservada, mas que ela passa periodicamente por transformações profundas, por revolucionamento profundo da forma como ela se organiza, a tal ponto de que os conservadores não podem defender hoje o que eles defendiam ontem. Não porque eles ajustaram a sua ideia à realidade presente, mas porque a base sobre a qual está sentada a concepção conservadora é falsa do começo ao fim. Então, por aí vocês já começam a entender o tema geral que vai ser discutido nesse vídeo. Os conservadores que passaram a ser, até certo ponto, liberais, enquanto antes eles defendiam a intervenção estatal. Durante séculos, né, o Estado, após a consolidação aí dos estados absolutos e etc., dentre outras coisas, o Estado tinha uma função dúbia nesse momento, mas dentre outras coisas, o Estado garantia a manutenção de privilégios de pessoas que não atuavam como cidadãos, né, como é no capitalismo, livres, juridicamente iguais, disponíveis a comprar e vender sua mercadoria, num mercado que é aparentemente livre, né? Não. Durante muito tempo, os conservadores defendiam a conservação de pessoas que tinham estatuto de sangue, de nascença, como pessoas de tipo superior às outras, como nobres, por exemplo, com os diversos títulos que eles começaram a ter, barão, né, que era o mais baixo de todos, e por aí vai toda uma hierarquia de títulos, pertencente a uma família nobre, de pessoas superiores às outras, e que por isso deveriam sim obter privilégios da sociedade. A gente viu que a Revolução Francesa, por exemplo, os impostos eram pagos pela sociedade inteira e quem se beneficiava deles no final das contas era 2% da população, 0,5% de um alto clero, não todo o clero, 1,5% mais ou menos de uma nobreza de sangue que recebiam pensões e ocupavam cargos públicos e acreditavam ter isso por direito, porque eles não eram, conforme o direito, iguais ao restante da sociedade, eles eram superiores ao restante da sociedade. Eram pertencentes àquela família A, B, C e D de proprietários históricos tradicionais que, segundo eles, era o sustentáculo da França, da Alemanha, dos principais países europeus daquela época. Então, só aí vocês já entendem que eles se aferravam ao Estado para receber benefícios que garantiam a manutenção de um estatuto jurídico privilegiado, mas não somente. Um dos episódios mais interessantes, onde vai estar colocado direto a questão de intervenção estatal vezes livre mercado, se dá na Inglaterra, onde foi possível uma conciliação de longo prazo entre uma aristocracia tradicional de proprietários de terra, secular, e uma nova classe ascendente de capitalistas arrendatários de terra. Houve uma revolução nas relações sociais inglesas, de maneira que as pessoas passaram a não ter mais a posse permanente da terra. Por exemplo, as pessoas entendem isso mal. A maioria dos camponeses na Inglaterra, por exemplo, não eram proprietários da sua própria terra. Eles estavam vinculados a ela de forma vitalícia, mas existia um proprietário que era dono de todo o território, a qual esse camponês pagava uma renda fixa por utilizar a terra do proprietário A, B, C ou D. Isso era de forma vitalícia, a pessoa ficava nessa terra a vida inteira, por lá continuava seus filhos e etc, etc, etc. Essa revolução agrária que ocorreu na Inglaterra transformou o conjunto da propriedade da terra na Inglaterra em arrendamentos temporários, onde você tinha agora o proprietário da terra, o nobre, ligado a uma genealogia de sangue, né, a uma nobreza de tipo jurídico diferente das outras pessoas, mas esse nobre agora ele arrendava a terra para arrendatários capitalistas que exploravam de forma capitalista. Óbvio que só foi possível depois que os camponeses foram todos arrancados das terras de forma vitalícia. É toda uma história que nós já discutimos aqui em outro momento. Agora esse arrendatário capitalista empregava trabalhador assalariado, tá? Obtinha um lucro e o excedente, que era a renda, ele pagava ao proprietário da terra. Com isso, o proprietário da terra deixou de ser, na Inglaterra,
ter a sua posição em função de uma nobreza de sangue, mas em função de ser simplesmente o proprietário. Então ele passou a ser um proprietário capitalista, em certo sentido, que aluga a sua terra e recebe um royalty, um aluguel, uma renda anual. No meio ali você tinha uma classe capitalista que arrendava a terra e a grande massa da população de trabalhadores assalariados que agora, além de viver ali para sempre, passavam a viver vendendo a sua força de trabalho, recebendo um salário para poder trabalhar na terra. Pois bem, foi essa situação social que dominou na Inglaterra. Claro, viu, gente, quando a gente apresenta esses esquemas históricos, é claro que vai ter várias formas intermediárias, né? As transformações também não ocorrem assim, um dia assim, no dia seguinte ela é completamente diferente. Tem todo um período de transição aí. Mas, em resumo, é isso. Permitiu uma aliança entre proprietários da terra e arrendatários capitalistas. Porque os proprietários da terra que vinham daquela nobreza se beneficiavam desse esquema, porque os capitalistas agora tinham que aumentar a produtividade da produção agrária, começaram a inserir produções mecanizadas, melhoramentos no solo, empregavam, né? Quem fazia isso eram os trabalhadores assalariados que eram empregados, mas que isso elevava a produtividade e aumentava a renda do proprietário da terra. Então, os proprietários da terra, antiga nobreza, e os capitalistas dessa revolução agrária, os capitalistas do campo, da propriedade agrária, ganhavam seu lucro e uma massa de trabalhador que agora vivia do seu salário. Isso permitiu uma aliança entre proprietários da terra e arrendatários capitalistas por séculos na Inglaterra. Tinham conflitos entre eles, mas em regra eles estavam aliados, eles estavam juntos. Isso permitiu inclusive a Revolução Inglesa, devido a essa transformação social que aconteceu antes, né? No primeiro vídeo nós focamos na Revolução Francesa, agora estamos focando na inglesa. Isso permitiu a Revolução Inglesa ser, por assim dizer, menos violenta do que a Revolução Francesa, porque a Revolução Inglesa apenas adequou o poder na Inglaterra a essa nova conformação social. A França, isso era impossível, porque a França ainda tinha aquela estrutura antiga de arrendatários que viviam da renda da sua terra sobre camponeses vitalícios, uma classe capitalista pouco desenvolvida. Então, transformar a França numa sociedade de livre mercado e não na sociedade de direitos herdados e de títulos de nobreza era uma tarefa muito mais árdua na França do que na Inglaterra, por isso que a Revolução Francesa foi muito mais violenta. Só que, evidentemente, se desenvolve agora uma classe capitalista na Inglaterra, não apenas rural, mas inclusive industrial. A Inglaterra passa a ser principalmente uma potência industrial. Os camponeses, ao serem liberados da sua terra, puderam se transformar em trabalhadores assalariados nas cidades. Os capitalistas que arrendavam a terra e investiam seu capital na terra, puderam também investir nas cidades. A Inglaterra só então passa por um processo de revolução industrial. Então vocês podem ver que a revolução industrial é produto do capitalismo, ela não cria o capitalismo. O capitalismo não surge com a revolução industrial. A revolução industrial é resultado do capitalismo e não é o criador do capitalismo. Então, logo, essa classe capitalista industrial se tornou muito mais poderosa economicamente do que aquela classe de aristocratas da terra, mas esses aristocratas da terra ainda tinham muito poder. Inclusive a estrutura da Inglaterra estava dividida numa Câmara dos Comuns, onde tinham os deputados eleitos na proporção das respectivas populações dos territórios, como são deputados federais no Brasil, por exemplo. Essa Câmara dos Comuns, a burguesia industrial era muito mais forte. Enquanto a Câmara dos Lords, que ainda parece muito com o Senado atual, a Câmara dos Lords ela estava principalmente representada por aristocratas da terra. Acabou surgindo um problema no século XIX que levou a um conflito de ferro e fogo desses aristocratas contra a burguesia industrial agora em plena ascensão. Os aristocratas dependiam de vender, evidentemente, que os capitalistas que arrendavam a sua terra vendessem os produtos aos preços mais altos possíveis para maximizar a sua renda. Então tinha ali várias coisas que não dava para mexer. O trabalhador não podia ganhar muito menos do que ele ganhava, senão ele não conseguia sobreviver. O capitalista não podia ganhar um lucro muito diferente do lucro médio do mercado, senão ele jogava o capital dele na indústria e não na terra. E todo o excedente que sobrava era a renda, era o aluguel do aristocrata proprietário da terra. Acontece que quando o capitalismo começa a se disseminar, começa a vir produtos agrários vindos de outros lugares da Europa, inclusive lugares que tinham solo e um clima muito mais adequado à agricultura, como a Ucrânia, por exemplo, que sempre foi um celeiro, que vendiam cereais, produtos para o consumo da massa da população a preços muito mais baratos. Então, se esses produtos entram dentro da Inglaterra,
além de destruir uma parte da produção agrícola inglesa, faria com que os produtos teriam que ser vendidos a um preço muito mais baixo, retirando quase que em absoluto aquela renda gigantesca que os aristocratas da terra tinham. É aí que surge na Inglaterra um movimento conservador muito forte. Como que os ingleses garantiam então a sobrevivência desses aristocratas da terra? Colocando um imposto gigantesco sobre os produtos agrários do estrangeiro. A famosa lei dos cereais. Então, um produto agrário que vinha da França, que vinha da Ucrânia, né, que vinha de outros locais, tinha um imposto tão grande para poder entrar na Inglaterra que garantia que o consumo de produtos agrários, principalmente alimentos na Inglaterra, se desse predominantemente com a própria produção inglesa. Ora, os industriais olharam e viram que isso fazia com que os cereais ficassem muito mais caros e, consequentemente, os salários também tinham que ser mais elevados, porque, caso contrário, não conseguia se pagar nem sequer o mínimo para a massa de trabalhadores sobreviverem. Então, essa burguesia industrial inglesa passa a lutar a ferro e fogo pela supressão da lei dos cereais, né? E que a Inglaterra comprasse as mercadorias baratas propiciadas por esse livre mercado vindas do exterior. Enquanto agora os aristocratas da terra são defensores a ferro e fogo da lei de cereais. Principal teórico conservador inglês da virada do século XVIII por XIX, Thomas Malthus, grande defensor das leis de cereais, que tinha uma argumentação engraçadíssima que eu já vou falar com vocês. E o grande defensor da fim da lei de cereais, do livre mercado, a principal figura se transformou David Ricardo. Durante boa parte do século XIX, conservadores e liberais se opunham um ao outro e o tema da intervenção estatal era a chave. Os conservadores expressavam uma classe dominante em decadência que dependia agora de uma intervenção estatal cada vez maior para manter o estatuto social privilegiado que ele tinha. Enquanto os liberais, na medida que representava essa burguesia industrial principalmente, ou almejavam isso, começaram a atacar essa intervenção estatal, porque, seja de forma direta, por meio de impostos do Estado, seja de forma indireta, como leis protecionistas, né, como essa dos impostos para comprar produto estrangeiro, faziam com que as mercadorias que eles vendessem tivessem que ser mais caras, os salários tivessem que ser mais elevados para poder arcar com toda essa parte que ia para o Estado e do Estado para um setor que defendia uma concepção conservadora, um setor privilegiado que se beneficiava diretamente parasitando a sociedade. Ou seja, nada, sequer participavam do processo de produção, nem sequer como capitalistas, proprietários do capital, mas tinham direito a uma renda da terra, tinham direito a um cargo público, a uma pensão estatal, ou tinham direito a leis estatais que garantiam que eles mantivessem essa renda. Então, fora da Inglaterra, inclusive, se dizer liberal ou republicano foi, durante boa parte do século XIX, a mesma coisa que se dizer revolucionário. Porque naqueles países você tinha que fazer uma transformação social tão grande para ter um livre mercado, que ali ser liberal e ser revolucionário era a mesma coisa. O liberalismo em países como a França não significa nem a posição de uma burguesia industrial, significa uma posição de pessoas que estão contra o privilégio de uma nobreza, que vinha de séculos, conservando uma posição privilegiada, mas que agora se alterava até mesmo a base social que garantia esses privilégios para essa nobreza. Na Inglaterra, onde uma burguesia industrial já havia se desenvolvido, agora o liberalismo expressava diretamente a sua posição contra uma posição baseada em intervenção estatal a ferro e fogo para garantir que os rentistas da terra continuassem parasitando a produção inglesa de maneira direta, né, e vivendo dessas rendas. Isso aí é a grande batalha do século XIX, que curiosamente não está nos livros de história e etc., entre conservadores e liberais, entre malthusianos e ricardianos, entre os defensores da intervenção estatal e os defensores do livre mercado. Fora da Inglaterra, os defensores do livre mercado eram vistos como revolucionários. O termo liberalismo e república era sinônimo de revolução. Na Inglaterra nem tanto, porque as transformações sociais na Inglaterra já estavam bastante avançadas, mas agora ali liberalismo e conservadorismo se chocavam diretamente na forma de defensor da intervenção estatal, nesse caso manifesta nas leis dos cereais, contra os defensores do livre mercado. É claro que isso terminou em meados do século XIX, em 1846, a lei dos cereais ela é derrocada, ela terminada, não existe mais na Inglaterra, e termina com a vitória, no caso da Inglaterra, da burguesia industrial, do liberalismo sobre a intervenção estatal.
É bastante curioso que Malthus tinha uma argumentação que era o seguinte, para defender os interesses conservadores, para defender a posição conservadora na Inglaterra, manifestada de maneira proeminente na Câmara dos Lords, em contraposição à Câmara dos Comuns, regra geral, né? Os Tories e os Whigs, que eram os partidos conservador e o Partido Liberal na Inglaterra, Partido Conservador versus Partido Liberal. Ele defendia a seguinte ideia: ora, a burguesia industrial, ela não está interessada em consumir aquilo que ela ganha. Ela está interessada em revestir aquilo que ela ganha, para poder acumular mais. E o capitalismo se baseia no acumular pelo acumular. Então isso leva, segundo Malthus, e depois Keynes vai tomar essa ideia, mas é tema para outro vídeo. Então, sim, as ideias keynesianas não estão baseadas no marxismo, estão baseadas nas ideias conservadoras de Malthus. Então, Malthus vai defender o seguinte: então, o que isso leva? A uma produção que cresce cada vez mais, mas que do outro lado, o número de pessoas aptas a consumir toda essa produção reduz. Isso leva cronicamente, segundo Malthus, a uma superprodução, ou seja, se produz mais do que se consome, levando a crises periódicas, uma maior do que a outra. Essa é a ideia de Malthus, que na verdade ele roubou de um outro autor francês, chamado Sismondi, mas não vem aqui ao caso. E aí o que Malthus propõe? Ora, a existência então de um conjunto de rentistas, né, parasitários, um conjunto de rentistas que vivem só do aluguel das suas terras para arrendatários capitalistas, é fundamental porque esses rentistas não querem acumular por acumular, eles querem consumir por consumir. Eles querem gastar, eles querem torrar. Né? Então, esse setor aristocrata cumpriria aí a nobre função, nobre e solene função de parasitas sociais, de consumir sem entregar nada em troca, consumir sem entregar nada em troca, consumindo todo o produto excedente da sociedade e evitando assim as crises. Esse era o centro do argumento de Malthus, né? Que vai ser contraposto por David Ricardo, que vai defender a famosa lei de Sé, que vai falar não, a sociedade capitalista é capaz de sempre, em todas as situações, consumir no seu conjunto tudo aquilo que ela produz. Uma empresa pode até não conseguir vender o que ela produz, mas porque aquele produto não interessa. Mas no conjunto a sociedade produz renda suficiente para que as pessoas consumam tudo que foi produzido. Então, essa é a batalha. Os conservadores eram os paladinos da intervenção estatal, que no caso da Inglaterra se baseia na defesa da manutenção das leis cereais e a burguesia industrial contra as leis cereais. Fora da Inglaterra, estava tão distante naquele momento uma sociedade de fato baseada na troca universal de mercadorias, você tinha tantos setores da sociedade que estavam vinculados de maneira umbilical à terra, de um lado, o nobre, vivendo das rendas, de outro lado, uma massa de camponeses que vivia ali de maneira vitalícia e permanente, sem existir ainda um mercado de força de trabalho, né? Que ali liberalismo só poderia ser sinônimo de revolução. República só podia ser sinônimo de revolução. As principais bandeiras da Revolução Francesa são, sim, não socialistas, mas liberais, né? Republicanas e liberais. As principais bandeiras da Revolução de 48 na França, agora os trabalhadores já começam a atuar de maneira autônoma, mas aqueles que vencem imediatamente as revoluções de 48 na França são liberais e republicanos. Tanto que os socialistas começam agora, inicialmente não usam nem tanto o termo socialismo, mas eles percebem que aquilo que os liberais colocam cria uma igualdade jurídica, mas não oferece condições para que as pessoas se apropriem e sobrevivam no interior da sociedade, se apropriem da sua fatia de riqueza. Eles gostavam muito do termo república social. Né? Agora os republicanos, os socialistas começam a cunhar esse termo república social, que já remetia a uma transformação no sentido socialista da palavra. É outra história. Isso é bastante interessante porque nós podemos ver que o conservadorismo ele não tem nenhuma base na história. Eles gostam de falar de história, mas não tem nenhuma base na história. E os conservadores, sim, eles não só mudam de discurso, mas os próprios indivíduos que se dizem conservadores, eles mudam o tempo inteiro de uma época histórica para outra. Na verdade, aqueles que eram os conservadores de 200 anos atrás, de 150 anos atrás, já deixaram de existir ou se transformaram amplamente minoritários em termos do setor social que eles representavam, porque a sociedade se transformou, se revolucionou no sentido capitalista da palavra. O capitalismo é produto de uma revolução das mais profundas imagináveis que já aconteceu na humanidade. Aquela revolução que tira as relações fixas de propriedade, de sobrevivência, e transforma agora em realidades fluidas. O trabalhador
continua tendo que trabalhar para outro para sobreviver, mas pode vender a sua força de trabalho, hora para um, hora para outro. E o próprio investidor pode aplicar o seu capital ali ou aqui, na terra, no comércio, na indústria, nos bancos. O capitalismo, na verdade, dá fluidez para essas relações de dominação. Então, o capitalismo revolucionou completamente aquela sociedade que há 150 anos atrás os conservadores defendiam. E os conservadores de hoje nada mais são do que ou setores capitalistas mesmo, que querem manter a sociedade capitalista tal como ela é, ou muitas vezes setores que o capitalismo, que baseia-se na centralização de capital permanente, na concentração do capital e centralização cada vez na mão de grupos cada vez mais reduzidos, ou então em setores que estão perdendo a base social da condição que elas tinham antes. Pequenos proprietários, médias empresas sendo disseminadas, sendo destruídas, sendo varridas em função dos próprios mecanismos internos do capitalista. Então agora eles defendem o livre mercado contra os globalistas. Nós vamos falar disso também num vídeo à parte. Mas nós podemos ver então que o elemento que faz com que os conservadores de hoje passem a defender o liberalismo, ao contrário de antes, em que os conservadores eram defensores da intervenção estatal, é porque aquela própria sociedade que eles queriam no passado conservar e manter já não existe mais, jogando por água abaixo a base da concepção conservadora de que a sociedade se baseia na conservação e na manutenção das instituições, das tradições, dos valores do que foi herdado. E que ela passa, sim, permanentemente por convulsões e revolucionamentos. E que os conservadores de hoje nada mais são do que pessoas que defendem a manutenção de uma situação que foi produto de uma revolução produzida pela ascensão do capitalismo no mundo inteiro. Tá entendendo? Por isso o discurso deles é dúbio, por isso o discurso deles é ambíguo. Eles defendem o livre mercado, mas ao mesmo tempo atacam certas grandes empresas, ainda que os governos conservadores não façam nada contra elas, mas querem agitar essa massa de pessoas. Que agora os taxistas vão sendo inteiros varridos pela Uber, as médias empresas de comércio sendo varridas pela Amazon, não é isso? Concentração cada vez maior no capital industrial. Então eles têm esse discurso dúbio, eles defendem o liberalismo. Ao mesmo tempo querem abertura completa em relação ao capital norte-americano, mas não querem em relação à China. E por aí vai. É um discurso dúbio, mas que o liberalismo passou a fazer parte dele, porque as tradições em que os conservadores dizem que a sociedade está se baseada já foram enterradas há muito tempo, e a sociedade, tão ruim quanto antes, continua aí. Tá entendendo? Então é assim que os conservadores se transformam em liberais. Os conservadores de hoje não são os conservadores de antes. Os conservadores de hoje são os setores dominantes que venceram as revoluções do passado ou que sobreviveram às revoluções do passado. Querem manter ainda a margem que eles têm de uma situação até certo ponto privilegiada na sociedade, ou quando não, manter uma situação completamente privilegiada. Se manifesta no Brasil no conflito, por exemplo, entre agricultura e indústria, que são ambos setores do capital, mas um setor de capital financeiro que pode investir em qualquer lugar do mundo, outro setor que está baseado na propriedade fixa da terra, e que o colapso das relações sociais no Brasil os ameaçam de maneira bem mais forte. Além de investir na sua terra, quer desmatar cada vez mais a Amazônia para produzir mais a custo mais barato, tá entendendo? Então, são situações muito complexas que eu não pretendo examinar aqui, mas apenas para indicar para vocês que os conservadores de hoje, que se colocam como os paladinos da liberdade, do livre mercado, foram durante séculos os defensores da intervenção estatal a ferro e fogo. E no fundo continuam sendo. Só que agora o Estado, para atender a certos interesses específicos, e não oferecer qualquer serviço geral à sociedade, que mesmo o capitalismo precisa disso. Mas então é isso aí. Fica mais esse elemento para discutir, esse elemento de quando os conservadores se transformaram em liberais. E nos próximos vídeos nós vamos falar do tal do globalismo, para a gente entender melhor o que é esse liberalismo do conservadorismo atual. Nós vamos falar da base teórica do conservadorismo em outro vídeo, que é o ceticismo. Nós vamos entender como o conservadorismo moderno é completamente diferente dos supostos conservadores de séculos e milênios atrás, inclusive a relação entre conservadores e fascismo. Tá joia? Mas então, eu fico por aqui. Até o próximo vídeo.